Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos trabalhar pintura e com um material que eu acredito que vocês conhecem bastante e gostam, que é o lápis de cor, certo? Então aproveitem! Então pessoal, com o lápis de cor nós vamos ter primeiro algumas noções básicas. Então, inicialmente, trabalharemos com degradê de uma cor e, em seguida, com degradê de duas cores. É importante que vocês entendam que as mesmas técnicas que nós utilizamos com o lápis grafite, nós podemos também trabalhar com lápis de cor. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando aquelas linhas suaves, elas em pé, mas eu também eu mesclo com o circulismo. Nesse primeiro degradê, nós vamos trabalhar do mais escuro para o mais claro. Então, a parte que vai ficar mais escura, eu vou escurecendo aos poucos, porque eu só vou saber realmente quanto de intensidade eu vou colocar quando eu terminar todo o preenchimento desse retângulo. Inicialmente, eu faço a parte escura, depois que eu vejo mais ou menos como eu quero, eu vou trabalhar a parte média, o tom médio e até chegar no tom mais claro. Vocês já sabem que para fazer isso a gente tem que ir tirando a pressão do lápis sobre o papel, né? Quando a gente quer mais escuro, a gente põe mais pressão e quando a gente quer mais claro, a gente vai tirando essa pressão. Percebam que aqui eu já fiz um degradê, mas eu não fiquei satisfeita com a passagem de tons, de um tom escuro para o tom médio, do tom médio para o tom claro. Então, eu fui passando novamente o lápis por cima do que eu já havia pintado para criar um efeito mais suave de passagem de tons. Outra coisa importante a se notar é o papel. Esse papel que eu estou usando, ele tem textura. Portanto, o lápis de cor, ele não penetra totalmente, ele não fecha totalmente os poros do papel. Para que isso aconteça, eu teria que colocar mais força, mais pressão. E se eu fizer isso, eu vou encerar o papel de forma que ele não vai receber bem as outras tonalidades que eu quiser colocar por cima. Portanto, a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente for trabalhar com mais de uma cor. Para esse segundo degradê, eu vou trabalhar com duas cores análogas, um tom de azul mais escuro e um tom de azul mais claro. Portanto, eu começo da esquerda, indo em direção ao centro, fazendo o degradê já com a primeira tonalidade. Depois, em seguida, eu vou da direita para o centro com a segunda tonalidade, para que elas se misturem bem no meio. Então, como eu vou trabalhar com duas camadas de cores, eu tenho que prestar atenção que eu não posso encerar o papel, não posso colocar muita força. E para que uma camada penetre na outra, eu tenho que ir passando. Primeiro eu passo um tom, depois eu passo o outro por cima. Depois, em seguida, eu venho com outro tom por cima novamente. É como se a gente estivesse fazendo um sanduíche com essas camadas. Perceberam aqui como eu estou passando mais de uma vez as tonalidades uma por cima da outra? Então, é isso que vocês têm que prestar atenção para que essa mistura ocorra de forma mais homogênea e mais suave.
Nesse terceiro retângulo, nós vamos trabalhar um degradê com duas cores complementares para que vocês percebam como é que se dá essa passagem com cores que contrastam tanto. Então, para que a gente consiga uma suavidade nessa passagem é mais complicado. Por isso que eu quero que a gente trabalhe com cores complementares. E nós vamos fazer da mesma forma que fizemos no segundo retângulo. Nós vamos começar da esquerda para o centro, com uma das cores, fazendo um degradê também, começando do tom mais claro, indo até o tom mais escuro dessa cor. E em seguida a gente vem do outro lado, com a cor complementada a verde, que é a vermelha, fazendo o mesmo movimento, do mais escuro para o mais claro, e a parte mais clara vai se encontrar com a outra cor bem no centro. E aí nós vamos fazer novamente aquela mistura. Passo uma das cores por cima da outra e vou fazendo isso sempre alternando até que eu consiga essa suavidade na passagem de cores. Decidi aplicar polimento tanto no segundo quanto no terceiro retângulo, antes de fazer a técnica exclusiva do polimento aí embaixo. Esse polimento é feito com lápis de cor branco. Ele funciona como se fosse o esfuminho, aquele esfuminho que a gente usa no lápis grafite. Pois é, a gente também pode conseguir um efeito mais suave ainda se a gente trabalhar passando o lápis branco por cima das camadas de cores. Mas o lápis a gente só pode passar quando realmente achar que está finalizado todas as camadas de misturas que a gente quer. Por isso que eu estou aqui revisando um pouco as cores antes de colocar o branco por cima. Nesse último retângulo, nós vamos trabalhar um degradê também de um tom só, para que em seguida a gente faça o polimento desse degradê e suavize mais essas linhas e vocês percebam como é que ele funciona. Como eu já usei o branco, ele ficou um pouco sujo, então eu vou limpar ele na lixa, para em seguida passar por cima desse degradê que eu quero que fique com mais suavidade. Eu começo da parte mais clara para a parte mais escura. Vocês lembram que a gente fez assim também com o esfuminho no lápis grafite. Agora, nós vamos trabalhar a aplicação dessas técnicas em uma esfera, que é uma figura geométrica simples. Então, nós vamos trabalhar com as cores laranja. A esfera é da cor laranja, na verdade. Então, se nós temos a cor laranja como cor principal, nós vamos ter que buscar cores análogas ao laranja, tanto em tons mais claros como em tons mais escuros, para que a gente possa fazer o sombreado e o degradê. Em seguida, nós vamos buscar para a sombra não ficar tão vibrante e ter menos saturação, nós vamos buscar as cores complementares. Coloquei a verde e a cor azul. O azul é complementar ao laranja.
Mas nós vamos trabalhar também com o vermelho, por isso a cor verde está presente aí. Como vocês já sabem, eu começo apagando o traço que foi feito a lápis para suavizar bem e que ele não apareça depois que eu tiver terminado a pintura. E vamos iniciar a partir do tom mais claro, que é o amarelo, e vamos marcar o ponto de iluminação. Nós pintamos toda a esfera de amarelo, trabalhando com aquela técnica do circulismo e respeitando a forma da esfera. Nós estamos tentando dar tridimensionalidade ao objeto, então a gente não pode pintar de forma reta. A gente tem que trabalhar respeitando o formato dela. Agora nós vamos para um tom um pouco mais escuro, que é um amarelo ocre, e vamos preenchendo, formando o degradê também, tentando fazer um degradê dentro da esfera e respeitando a forma dela. Percebam que agora eu estou pintando o que eu quero que seja como o contorno da esfera. Eu não quero marcar esse contorno, por isso vou pintando como se fosse aquela forma de circulismo também. Só para ir delimitando, mas isso não vai ficar marcado porque a gente vai passar várias camadas por cima. Agora vamos trabalhar a tonalidade original da esfera, que é o laranja. E eu pego o vermelho também, porque é a tonalidade mais escura que nós vamos colocar em seguida. Então, começamos fazendo o degradê na parte mais escura para a parte mais clara, que é onde fica o ponto de luz da esfera. E aqui eu tô deixando aquela linha de luz refletida, mas depois eu ainda vou suavizar um pouco mais para que ela não fique tão marcada. Agora eu venho com o vermelho, escurecendo um pouco mais essa tonalidade de laranja, onde eu quero que tenha mais sombra, na verdade. Bom, aqui eu já fiz uma camada de cada cor, mas eu quero que tenha mais profundidade, eu quero que tenha mais tridimensionalidade, então eu venho novamente com essas cores, passando uma camada pela outra, para que essas cores se misturem melhor. E por último, eu vou colocar as cores complementares, para que a sombra ela fique mais evidente. Agora, antes de passar as camadas de vermelho e de laranja, eu vou com as complementares para formar o sombreado mais escuro. Não sei se vocês sabem, mas a melhor maneira de fazer o sombreado é trabalhar com as cores complementares.
e não utilizar a cor preta. Então, aqui nós vamos alternando camadas. Passo o azul, depois passo o vermelho, depois passo o verde, depois passo o laranja. E assim eu vou dando forma, volume, cor a essa esfera. Em seguida, vamos fazer a sombra refletida da esfera. Como a esfera é laranja, nós vamos trabalhar com a cor complementar, que é o azul. Então, aqui tem duas tonalidades de azuis, um azul claro e um azul escuro. E vamos trabalhar com laranja e um vermelho para fazer como se fosse o laranja escuro. Também na sombra refletida, porque para que ela escureça essa tonalidade, a gente escurece sempre com a cor complementar. Então, se a sombra é azul, a cor complementar que a gente vai colocar para escurecer a tonalidade da sombra é o laranja. Agora, com a esfera pronta, nós vamos partir para o polimento, que é trabalhar com o lápis branco a suavidade dessa passagem de tons do lápis de cor, dessas camadas. Mas antes disso, eu ajusto um pouco o formato da esfera, que eu não estou satisfeita. Então, eu dou uma ajustadinha antes de passar o lápis branco em sua totalidade. Lembrem-se de passar o lápis branco sempre do mais claro, do local mais claro para o local mais escuro, para que a parte escura não contamine o lado claro. Agora, aqui do lado, eu vou só pintar um pouco a paleta de cores que eu utilizei. Nesse segundo exemplo, nós vamos trabalhar o desenho de um tomate. Eu acho que a linha não tá dando para enxergar direito, porque eu já tinha apagado a imagem aqui. E aqui do lado eu estou colocando as cores que nós vamos trabalhar, as complementares das tonalidades que utilizaremos mais, que serão o vermelho mais aberto, que é mais alaranjado, e o vermelho mais escuro, e o amarelo também.
Começamos também pela tonalidade mais clara e vamos deixar alguns pontos de luz na parte em que a luz incide mais. Eu passo amarelo no tomate todo, mas na parte que eu quero que fique mais escura, eu não coloco tanta pressão do lápis sobre o papel para que o amarelo não se destaque tanto. Eu quero que se destaque mais a tonalidade escura, então vai ser o tom mais forte do vermelho. Agora eu venho com o vermelho mais aberto para preencher o tomate. E na parte que eu quero que tenha sombra, que é essa parte esquerda, eu coloco mais intensidade. Eu trago o amarelo novamente porque vocês já sabem, né? A gente tem que mesclar bem as camadas, portanto, a gente vai estar sempre repetindo uma sobre a outra. Agora eu vou colocar um pouco de verde, porque o verde ele vai ficar também no talinho que tem no tomate. E como ele é complementado ao vermelho, nós vamos trabalhar um vermelho mais escuro, ele tem que aparecer aqui também. Agora nós vamos para o vermelho mais escuro, para dar mais uniformidade à tonalidade do tomate. O que acontece muito com as pessoas que estão desenhando ou pintando, é que elas chegam na metade do caminho e acham que tá feio, que não vão conseguir fazer, que não tá ficando bonito, mas é porque você ainda tá no processo. E nesse momento aqui, ainda não tá parecendo um tomate, não tem volume. A gente não consegue perceber o degradê, a gente não consegue perceber tanto contraste, mas com paciência a gente consegue chegar lá. Lembrando sempre de alternar as camadas para que elas se unam e façam a passagem de tonalidade de forma mais suave.
Vamos novamente para o verde, para fazer o sombreado no lado mais escuro do tomate. Depois que passamos uma camada de vermelho, nós vamos também com um pouco de azul para fazer contraste com esse vermelho alaranjado que tem no tomate. Com a pintura do tomate pronta, agora vamos fazer a sombra projetada do tomate. Nós vamos trabalhar com o azul por conta desse vermelho alaranjado. Nós vamos trabalhar também com o verde. E para escurecer ainda mais esse sombreado, nós vamos colocar o vermelho, esse vermelho alaranjado, e o vermelho mais escuro. Assim que você estiver satisfeito com as cores que você fez, aí você vem com o branco para fazer o polimento, começando sempre da parte mais clara, indo em direção à parte mais escura. E lembre-se de trabalhar com o branco sempre com o circulismo, porque é uma técnica que traz mais suavidade, que já é a função do branco. E aí, acharam muito complicado? Espero que não. Um beijo e até a próxima!